Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Assim nos diz o Senhor. Título: A luta contra o mal. Porque a vida é uma luta. Todos os dias nós temos que lutar. Em Cristo nós temos paz. Mas enquanto estamos neste mundo não temos sossego. Não confunda paz com sossego. Porque a paz de Deus ela é perene. Mas o sossego é transitório. Tem dias que você está sossegado, tem dias que você não está. E muitas vezes, em muitos dias, em muitos momentos, perturbações vêm bater a sua porta. Mas nem por isso você precisa perder a sua paz. Você só perde a sua paz quando você a entrega ao inimigo. Não, enfrenta. Enfrenta esta luta contra o mal que é todo dia. E lutamos contra o mal não fazendo o mal. O mal se vence com o bem. O primeiro bem é o louvor a Deus. Louvar a Deus em toda circunstância, inclusive pelas coisas que nós compreendemos, porque a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos diabólicos espalhados pelos ares. Espíritos que atormentam quem não reza. E que muitas vezes inspiram pessoas que estão afastadas de Deus e usam destas pessoas como inocentes úteis. A pessoa acha que está agindo em nome próprio, mas está fazendo às vezes, como diz Jesus, do pai dela. Está fazendo a obra do outro. Não é? Isso é muito possível de acontecer. Às vezes até dentro de uma casa, dentro de uma congregação, dentro de uma comunidade. Por isso a palavra de Deus nos diz para a gente vigiar, para a gente orar e dar a vitória, reconhecer a vitória de quem ela é, de Deus, a começar pelo louvor, a começar pela oração. Então a luta contra o mal. E assim diz a palavra do Senhor. Enfim, fortalecei-vos no Senhor. Onde é que nós devemos nos fortalecer? Em quem? No Senhor. Podemos fazer uma academia, não tem problema nenhum. Podemos tomar umas vitaminas, é muito bom, inclusive, principalmente se o médico te recomendar, não é? Mas a nossa força, a nossa fortaleza, a fortaleza interior, que contagia inclusive o nosso corpo, a nossa força vem de Deus. Pouco te adianta academia, vitamina, se por dentro você está esmorecido, porque você não tem a sua força em Deus. Enfim, fortalecei-vos no Senhor. E para que ninguém tenha dúvida, fortalecei-vos no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Essas ciladas existem. Elas são armadas debaixo dos nossos pés todos os dias. Resista a elas. Fortalecendo-se em Deus, fortalecei-vos no Senhor, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Até faço aqui uma pausa. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque por vezes nós somos tentados a revidar o mal que os outros nos fazem, a revidar aquilo que fazem contra a gente. Só que ao estabelecer uma luta contra pessoas, nós entramos justamente na dinâmica que o inimigo quer, da divisão, da discórdia, do desgaste. Em vez de você gastar as suas energias naquilo que é bom, vivendo plenamente a sua vida, procurando qual é a vontade de Deus, você vai desperdiçar suas energias onde? Sendo combativo, em conflitos humanos que em nada nos edificam e não cumprem a vontade de Deus, mas fazem justamente a vontade daquele que espalhou a cisânia, o príncipe da guerra. Jesus não é o príncipe da guerra, Jesus é o príncipe da paz. Quem é o semeador da discórdia, da guerra? É Satanás. Por isso a palavra de Deus nos diz: nossa luta não é contra a carne e o sangue. Essa luta que muitas vezes um ser humano engendra contra nós, nós precisamos enfrentar também de maneira espiritual, pela paz, pela bondade, pelo louvor, pela oração. É assim que nós vamos desatando as amarras do pecado, os nós das inimizades, e desmantelando as ciladas que diz aqui a palavra de Deus,
o demônio põe debaixo dos nossos pés. Por isso, versículo 13, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios. Existem meios que Deus coloca à nossa disposição. Empregando todos os meios, continueis firmes. Que meios são esses? Está aqui, olha. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão. Cinja-se com a verdade, não com a mentira. Tendo a justiça como couraça. Seja justo e não injusto. Tenha os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. A palavra que está na nossa boca não pode ser uma palavra maldita. Não pode ser votos de desgraça. Nem más novas. A palavra que está na nossa boca é bênção. É a proclamação do Senhor quem vem. Daquele que estabelece a paz onde quer que estejamos. Em todas as circunstâncias, diz a palavra de Deus. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé. Como é que eu me defendo? Com fé. Diante das perturbações, fé. E dos ataques que sofremos, fé. E quando vem prontos para apunhalar o nosso coração, as nossas emoções, por meio de uma calúnia, por meio de uma traição, a quebra de uma aliança fraterna, como é que eu vou me defender? Com fé, meu irmão. Confiança em Deus. Essas tribulações dentro de casa, Márcio, confiando em Deus. Tenha confiança no Senhor. Porque a gente pode ser arranhado por fora, mas nós só somos feridos por dentro quando nós deixamos. As pessoas só podem nos magoar porque nós permitimos. O mal alcança o nosso íntimo quando a gente permite ou quando a gente não tem forças de resistir. E onde está essa força para resistir? Para guardar o coração, para blindar o coração contra o mal. Está na sua fé. Siga, como bem lembrava aqui a Valdênia, de fé em fé, redobrando a sua confiança em Deus diante de todos os fatos e acontecimentos da vida, porque essa vida nos desconcerta constantemente. Você já viu que toda hora acontece alguma coisinha sim, para poder tirar a paz da gente? Uma hora é com o filho da gente, outra hora é com o cônjuge, outra hora é no trabalho, outra hora é um amigo que decepciona a gente, ou às vezes até algo que uma pessoa faz e a culpa recai sobre nós. Aí a gente é perturbado com injustiças, com incompreensões, com desentendimento. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente. Sempre há alguma coisa para perturbar. Se você não aprender a colocar o seu coração em Jesus e confiar em Deus, mais do que nos reveses desta vida, você vai ver perturbado. O que é que o Senhor nos diz? Não vos preocupeis com coisa alguma, mas empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você se sentir mesmo acuado e precisar se defender, qual é a palavra que deve estar na sua boca, poderosa como uma espada? A palavra de Deus. Quando você perceber que você está prestes a fraquejar, saque a sua espada, que é a palavra de Deus. Quantas vezes esse foi o meu recurso e quantas vezes no nome do Senhor eu me levantei. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças como águias, criam asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem se fatigar. Até mesmo um guerreiro habilidoso pode tropeçar e cair, mas não vacila quem confia em Deus. Quantas vezes, diante de uma situação em que eu me senti assim, extremamente fragilizado, a palavra de Deus vem me encher de coragem, onde eu podia dizer que a minha força está no Senhor, que quando eu sou fraco, é que eu sou forte, e o Senhor me diz, basta-te a minha graça, porque é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Quantas vezes com essa medalhinha nas mãos, essa foi a minha oração, em que eu dizia ao Senhor, é a tua palavra para mim, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Saque a palavra de Deus. Não é o que diz aqui para nós? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Repito,
prestai vigilante atenção neste ponto. Qual? Orai constantemente no Espírito com toda sorte de preces e súplicas, intercedendo por todos os santos. Santos aqui é cristãos. Santos aqui são os batizados, porque o nosso batismo nos santificou para Deus. Porque às vezes a gente pensa que santo é quem está no altar. Não, santo é quem é de Deus pelo batismo. Fomos santificados pelo Senhor. Então, de maneira especial, preste atenção neste ponto. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito, intercedendo por todos aqueles que são de Deus. Porque quem ora pela melhora de alguém, quem ora pela cura de alguém, confie que Deus pode e quer curar. Deus pode e quer curar seus filhos. Deus pode e quer curar, quer libertar, quer livrar seu esposo, sua esposa. Deus pode e quer curar seus pais. Deus pode e quer curar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que o próprio Espírito Santo trouxe a você no momento de súplica. Você já viu que tem algumas pessoas que vêm à nossa cabeça quando a gente está trabalhando, quando a gente está rezando, quando a gente está em alguma atividade, e constantemente nos vem a nossa lembrança. A gente nem sabe explicar por que aquela pessoa está tão presente nos nossos pensamentos. Você nunca se perguntou se não era o próprio Senhor colocando aquela pessoa em seus pensamentos para que você ore por ela, a abençoe, queira o bem dela? Diz Santa Teresinha do Menino Jesus que orar é pensar em alguém com amor. Então, quando você pensa numa pessoa com amor no seu coração, você está intercedendo por ela. Então, confie que Deus pode e quer curar esta pessoa, e não abre espaço para desconfianças. Porque, olha, a desconfiança faz a gente parar, faz a gente congelar, faz a gente desanimar, faz a gente acreditar que a luta não vale a pena. É quando a gente desconfia que a gente é derrotado. Não desconfie do que Deus prometeu a você. Não é palavra de Deus para nós: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Não é promessa de Jesus para nós que todo aquele que pede, recebe. Ainda mais se pedir coisas boas. Não é promessa de Jesus para nós que quando 2 ou mais estivermos reunidos no seu nome, podemos pedir seja o que for e o Senhor nos atenderá naquilo que nós pedimos. Então, sem desconfianças. É por essa razão que quando nós vamos orar por uma pessoa, nós não ficamos especulando sobre as razões daquela enfermidade. Não é? Será que esta pessoa merece essa doença? Será que essa pessoa fez por onde ficar doente? Será que isso não é fruto do pecado dela? Será que isso não é uma verdadeira maldição que ela atraiu sobre si mesma? Não importa. Nós que vamos rezar pelas pessoas, não ficamos julgando as pessoas, como se a gente estivesse tentando montar um diagnóstico. Eu sei que tem muitas pessoas que querem fazer isso no momento de oração. Aceita um conselho? Deixa o diagnóstico para o médico. A nossa parte não é ficar tentando encontrar os motivos pelos quais a pessoa está doente, não. Pelos quais a pessoa está perturbada, não. Nós estamos ali para uma outra coisa muito diferente. Com confiança apresentar aquela pessoa a Deus. Fazer como aqueles 4 amigos fizeram com o paralítico. Eles não ficaram pelo caminho discutindo. O que será que ele está entrevado nessa maca, né? Será que vale a pena o peso que a gente está carregando? Será que vale carregar esse homem até Jesus? Será que lá o Senhor o achará digno? Eles não queriam nem saber. O papel deles era um só: colocar aquele homem doente aos pés de Jesus. Tenha coragem de, pela força da oração, não é o que diz a palavra? Fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. É no poder da força de Deus levar a sua casa aos pés do Senhor pela oração. Porque não é por meio de orientações humanas, não é por meio de constatações amadoras que nós ajudamos aos necessitados, mas pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus.